em uma outra aba. Agora sim, tá aqui, Felipe, né? Só para dar um bom dia para ver se tá ok, Felipe. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí. Bom dia. Felipe, vamos começar aqui, Bom dia. portanto, falando de mais um vazamento, né? Mais um vazamento do STF, denúncia aí, investigação da Polícia Federal, mobilizadas as defesas de Lula, né? E também de Brandão, né? Enfim, como é que foi isso aí, Felipe? Olha, esse cano furado aí já não é mais uma piada, né? Já era uma piada há muito tempo, desde que se criou essa coisa de sigilo de investigação, né? Sigilo de investigação tem que estar lá na Polícia Federal. A Polícia Federal tem que levar processo já conclusivo, pronto, a não ser que apareça algum dado novo, não é verdade? Mas é uma piada. Realmente, infelizmente, a investigação no Brasil é uma piada, principalmente essa investigação em período eleitoral, que ninguém acredita. De 10 pessoas que eu converso, 10 pessoas dizem que não acreditam na justiça, que não acreditam mais na Polícia Federal. Isso é lamentável, isso é perigosíssimo para um país como o nosso. A questão eleitoral do poder está sobrepondo a nossa segurança nacional, que está em organismo como Polícia Federal, né, como o STJ, STF. Olha, essa coisa tem que acabar, não há mais como continuar. É melhor eles pararem com isto de tentar derrubar, né, presidente, governadores, deputados, senadores, para dominar o Brasil. É uma piada muito grande. Agora mesmo tem essa questão do Lulinha, né? Ah, libera o Lulinha, não libera o Lulinha, questiona o Lulinha, não questiona o Lulinha. Tem uma loura que é amiga, que faz esquema. Aí já chegou aqui no Maranhão, porque pegaram o telefone celular que está em investigação de sigilo. E como é que vaza isso? Aí o André Mendonça vem, faz todo o drama. Olha, eu quero que investiguem a Polícia Federal. Mas quem vai investigar a Polícia Federal? A própria Polícia Federal? Quem é que tem freio para o Supremo Tribunal Federal? O próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos discutir isso. Isso é uma matéria constitucional, isso precisa acabar, né? Agora, a questão é o seguinte: se festejou muito nesse final de semana, principalmente a oposição dinista, e apareceu lá uma conversa da lobista com o Lulinha, né, envolvendo o Maranhão, obras do Maranhão, e que um mês depois o presidente veio e liberou mais de 59 bilhões. Olha, as coisas não são assim. Isso vai ter que parar com essas palhaçadas. Né? Isso faz mal à população. A questão é que agora o Palácio do Planalto, claro que vai cercar de proteção o Lulinha e o Brandão. Se eles estão comemorando que isso causa algum problema, não. Será que os nossos ministros supremos do lado do Lula vão prejudicar o Lula somente para atingir o Brandão? Olha, continuo dizendo, isso não é um processo, isso é um estágio da vingança mais cruel que você pode assistir. Mas o tempo pode cobrar, meu caro Adalberto. Meu caro Adalberto. Felipe, falando agora de Roberto Rocha, ele está fora do horário eleitoral? Como é que fazem uma coisa dessa conosco? Olha, nós precisamos nos divertir, nós precisamos ter pessoas que criem o fato, criem o debate, né? Tirando fora que o Partido Novo, o nosso companheiro Leonardo lá, que nós já entrevistamos, que se mostrava tão sensato, e eu acredito que ainda é, mas está se prestando a se preocupar com o Roberto. Será que o Roberto mete tanto medo assim no Braide para ele pedir para que seja cancelada a campanha dele? Olha, o Leonardo da nova geração não deveria entrar nessa mesquinhez,
né, que gera a política tradicional e baixa, rasteira. É uma pena, é uma grande pena, mas o fato é esse. E o fato é que, pelas regras, né, o PRTB não entra, não alcança, vamos dizer assim, o espaço determinado. É outra coisa que tem que se entrar em discussão. Olha, se o cara se prestou a candidato e se o TSE aprovou a candidatura, né? Quem é que vai agora dizer que tem menos deputado, mais deputado e não pode participar do debate? Então não bota o cara, pelo amor de Deus, nós queremos escutar as propostas. Não é verdade, Adalberto? Eu sou a favor de que todos os candidatos eles tenham justamente acesso ao horário eleitoral, independente de qualquer coisa, independente de composição, de representatividade na Câmara. Na verdade, isso aí é mais um mecanismo do poder político e econômico que impede que outras propostas entrem no debate, né? Enfim, só fica ali entre os compadres, né? O pessoal que já tem muita representatividade e pessoas, isso impede até que ideias novas ou ideias diferentes, né? E pessoas diferentes apareçam de uma maneira equânime dentro desse debate, que é o debate mais importante. Isso aí já é uma coisa totalmente ultrapassada, já deveria ter sido derrubado há muito tempo, e tem que ter a participação, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer linha política, né? Agora, uma coisa não pode ter, com certeza, é coisa alinhada com nazismo, com qualquer coisa desse tipo, né? Porque a gente sabe que isso aí já foi para o lixo, para o esgoto da história há muito tempo e não deve voltar. E esse tipo de coisa, né? O resto que tem proposta de verdade, porque tem vários partidos aí, enfim, várias linhas ideológicas, né, que possam participar desse debate sem o impedimento do poder político e econômico, né, justamente que impede que outras ideias fluam justamente nesse período, né. Mudando agora de assunto, Felipe, a FENAGE vai aproveitar para resgatar a obrigatoriedade do diploma de jornalista, né? E movimentos de imprensa querem um encontro nacional aqui no Maranhão, é isso? Com pauta sobre a intenção do STF. Que maravilha que o segmento e a categoria da comunicação, da imprensa, acordou. Que bom. Que lamentável que estão indo na plataforma de ministros do Supremo Tribunal Federal que usaram essa coisa esdrúxula, entendeu? De diploma, de criar, constranger nacionalmente a imprensa, que parece que quem está aí sem diploma há 30, 40 anos não pode trabalhar na comunicação. Me poupe, pelo amor de Deus, né? Mas a questão é que a atual direção da FENAGE, a todo o meu respeito, né, embarcou, né, na questão do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes e quer discutir novamente uma coisa que nunca poderia ter sido tirada, não é verdade? Só que, da mesma forma que na ditadura militar, os profissionais sérios e mulheres sérias desse segmento entenderam que era uma forma de censura, de controle, como foi o Lula, que queria fazer o controle da mídia social, né? E parou porque levou tanta bisca que resolveu não se meter mais com a imprensa. A questão é que agora eu tenho recebido e tenho lido em muitos grupos que eu participo de imprensa nacional, né, que eles gostariam que, como o Maranhão é o centro do Brasil hoje, né, desse debate de informação, do informante ser preso, do blogueiro que tem que ter diploma, do blog não ser um veículo, do ser um veículo. Então, eles estão propondo que o Maranhão, né, seja, então, o local e que tenha um amplo encontro nacional, não sei quando, para discutir a questão
do diploma e dos limites do Supremo Tribunal de Justiça, ou melhor dizendo, da justiça brasileira em relação à liberdade de imprensa. Não pode ser que um poder seja maior do que uma Constituição, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Essas discussões aí que voltam à tona, né? E de vez em quando as pessoas que têm uma certa ideia ou então um posicionamento a favor ou contra acaba sendo ali aquela opinião, né? Sendo instrumentalizada por alguma coisa do momento, né? E a gente tem que estar bastante atento a isso, tá? Quem é contra, quem é a favor, os argumentos são vários, né, para as duas linhas de pensamento, e a gente tem que ficar atento para a instrumentalização de uma dessas linhas, né, em um dado momento cronológico que a gente vive, em uma quadra da história, né, como se convencionou falar nos últimos tempos. Mas, Felipe, mudando aqui mais uma vez, né, de assunto, vamos falar de Alcolumbre, né? Ele entendeu aí que Lula pode vencer, ele pode vencer a eleição, né? Assim vai desengavetar o fim da escala 6x1 e vai para a CCJ, é isso? Olha, eu não vou nem comentar sobre o Alcolumbre, né? Porque não precisa, porque o Brasil inteiro, né, torce que termine o ano para que ele termine o seu mandato quanto presidente do Senado do Brasil. Mas a questão é que agora ele começou a sorrir de novo, depois de todas as tentativas de golpes, né? Não contra o Lula, contra o nosso dinheiro, né? Contra pautas bombas de bilhões, quase chegando a trilhão, entendeu? De despesas que a direita, né, queria de todo jeito, a direita extrema, que eu quero dizer que ele se juntou. A questão é que deram freio nele. Quem deu freio nele? O Centrão. Quem manda nesse país não é a esquerda, não é a direita extremista, não. É o Centrão, desde a época do Sarney, entendeu? Quem é o equilíbrio em qualquer votação, em qualquer estrutura, é o Centrão. São os partidos que fazem parte do Centrão. E me parece que o Alcolumbre olhou que estava ficando para trás depois que o presidente da Câmara dos Deputados foi lá e abraçou o Lula, disse que amava o Lula, que a Paraíba era Lula, né? E o Alcolumbre correu também para abraçar o Lula, foi lá tomar cafezinho e depois um jantar com ele. E prometeu ao Lula, né, que vai liberar para discussão e aprovação, a PEC do redução de jornada de trabalho de 6x1. Os caras achando que são donos das nossas vidas, Adalberto. Os caras que acreditam que o poder é eterno. Todos eles se acabaram na história e hoje são tidos como uma chacota pública, meu caro Adalberto. Felipe, a história toma conta disso aí, tem o devido. Põe as coisas no devido lugar, né? E essa aí é uma prerrogativa da história, né? Olha, Felipe, para a gente finalizar, falar aqui sobre o candidato André Luiz, né? Ele afirmou que não vai faltar bala para a polícia na sabatina de um imparcial. Eita, meu Deus do céu. A gente ir não é também assim de alegria, né? É de preocupação. Olha, a preocupação é se um ser humano desse ganhar a eleição, né? Nada contra este rapaz, não o conheço, não o entrevistei, nunca conversei, né? Mas a questão é que a sabatina do Jornal Imparcial teve uma repercussão nesse final de semana muito forte, né? Principalmente porque todos os candidatos participaram, né? Eu volto a dizer, a fórmula criada pela direção, né? Leia Célio Sérgio, leia a comissão de organização, né? Foi fantástico, porque não havia desculpa para dizer que não podia nem perguntar ou nem responder, né? Então, assim, tudo certinho, tudo registrado. Agora,
não vai faltar bala para matar as pessoas. Não. O que eu queria ter lido, era ele dizendo que não ia faltar competência para acabar com o crime, que não ia faltar competência para regenerar as pessoas, para que as penas realmente fossem cumpridas, né? Não somente as penas políticas, mas a questão é que não, que é aquela coisa do fácil. O fácil é o quê? É matar. O fácil é exterminar. O fácil é dizer que o problema não é deles, que o problema é um problema de polícia e que se botar todo mundo preso, branco, preto, azul, vermelho, na grande maioria preto e pobre, né? Que o problema está solucionado. Nenhuma proposta social, nenhuma proposta prática de desenvolvimento financeiro para as famílias do Maranhão. É muito lamentável, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Isso sem contar, Felipe, com a questão da saúde mental dos nossos policiais. Muito obrigado, Felipe Clã, aqui com a gente. Amanhã ele volta com mais análise política no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e uma ótima semana, Felipe. Opa, para todos nós. E vamos agora de dica saudável. Mayra Nogueira, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade com Wagner Matos e análise da economia. Dica saudável.